Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Nós falamos no episódio passado a respeito da estátua que Nabucodonosor levantou no campo de Dura. Falamos da idolatria e da grandeza que Nabucodonosor se elevou. E neste episódio nós estaremos falando do sonho, de um segundo sonho que Nabucodonosor teve. Ele teve um primeiro, que foi o sonho da estátua de diversos materiais, e agora ele teve um segundo sonho de Deus. Então Nabucodonosor teve dois sonhos de Deus. Deus falou com ele em dois sonhos. E neste sonho da árvore, uma coisa que destaca, nós lembramos aqui que a Bíblia ela foi escrita por profetas. Né? Moisés escreveu os 5 primeiros livros, depois outros escribas, servos de Deus, profetas. Interessante que este capítulo foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. Uma coisa que ressalta, não é? E então nós vamos apresentar o conteúdo do sonho da árvore que Nabucodonosor teve. Estão conosco aqui no programa o pastor Gerson, que faz parte dele, está sempre presente. Paz do Senhor, pastor Gerson. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem. E também está presente como convidado especial hoje o pastor Fábio Lúcio, que vai contribuir conosco no conteúdo do assunto. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, pastor Gerson, que está em São Paulo, né? Está em São Paulo hoje. E a você que participa conosco Senhor também, Jesus. a paz do Senhor. Então nós daremos prosseguimento logo para o estudo do capítulo 4 do livro do profeta Daniel, denominado O Sonho da Árvore. Vou pedir ao pastor Gerson para fazer essa introdução e daremos sequência em seguida. Muito bem, pastor Antônio Carlos, querido pastor Fábio, os nossos irmãos que assistem esse programa e que têm nos dado muitos retornos positivos, críticas construtivas a respeito daquilo que tem sido dito neste programa. Um livro profético maravilhoso. E esse capítulo 4, pastor Antônio Carlos, é muito interessante, um capítulo com 37 versículos, né? Um capítulo muito detalhado e escrito por Nabucodonosor. Mas eu queria dar um esboço, né, que a gente chama de um escopo do livro, do versículo 1 a 3, a proclamação do rei. Então, nós vamos ler daqui a pouquinho esses versículos. Então, Nabucodonosor, rei a todos os povos, e aí ele começa a falar a respeito deste assunto tão interessante que nós vamos tratar. E do versículo 4 até o 18, nós temos o relato do sonho da árvore que ele teve. Já nos versos 19 a 27, existe a interpretação do sonho. E dos versos 28 a 33, o cumprimento do sonho, que é a parte muito interessante e podemos dizer assim, terrível, né, da aplicação do cumprimento desse sonho na vida dele. Dos versos 34 a 36, a restauração da vida dele como rei, e o verso 37 termina com a exaltação a Deus por ele próprio, pelo rei Nabucodonosor. Então eu convido os irmãos a nós lermos Daniel capítulo 4, dos versos 1 a 3, que diz o seguinte: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas.
O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Então, nós observamos aí, ele começa fazendo essa declaração. Então, eu volto com vocês aí no estúdio, pastor Antônio Carlos, pastor Fábio, para vocês darem sequência, como esse capítulo ficou conhecido, né, como o sonho da árvore, o sonho da árvore. Amém. Passo para vocês. Amém, pastor Gerson. Nós vemos então que o livro, Nabucodonosor começa escrevendo o livro se dirigindo ao seu imenso reino, né? Seu reino era um reino universal. E ele dirige a todas as pessoas do reino, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Lembrando, mais uma vez, repetitivamente, era um reino universal. E ele diz que lhe pareceu bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas de Deus. Embora que ele tivesse o seu Deus babilônico, ele teve uma experiência com Deus. Ele sabia que havia um Deus supremo acima de todas as coisas. E exaltou o nome do Senhor, quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. Em seguida, Nabucodonosor, ele começa a descrever o sonho que ele teve. Então, vou passar a palavra agora ao pastor Fábio, e nós vamos observar nesse capítulo uma coisa muito interessante, é que a própria leitura dos versos já falam muita coisa. Talvez neste capítulo nossos comentários sejam menos e a leitura da palavra mais. Então, vou passar a palavra ao pastor Fábio para dar sequência no sonho que o rei Nabucodonosor teve. O que é interessante aqui, a gente vê no livro de Daniel, que é como Deus estabelece um marcador, podemos dizer, histórico e profético, com relação ao reinado de Nabucodonosor. Porque no capítulo, capítulo anterior, no capítulo 2, vem o sonho da estátua, Daniel dá o discernimento, a interpretação do sonho, e começa ali uma sucessão de reinos, mostrando a decadência do governo humano. E agora, nesse capítulo, que é o capítulo 4, então, Nabucodonosor tem mais um sonho, mostrando para ele o que é esse governo. Nós vamos ver aqui durante a descrição, o pastor Antônio Carlos colocou muito bem, porque a descrição, a leitura da palavra já nos dá um entendimento completo daquilo que era o sonho e daquilo que era o propósito de Deus para mostrar aquilo que ele primeiro coloca, porque nesses 3 primeiros versos nós vemos que ele faz uma exaltação a Deus, ou seja, quão grandes são os seus sinais, quão poderosas são as suas maravilhas, o seu reino é um reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Era a experiência que ele havia tido já no capítulo 2. E agora ele começa a mostrar para Daniel, apresentar a Daniel, o sonho que espantou a ele, as imaginações que ele teve na cama, as visões que turbaram. E o sonho não foi interpretado por ninguém. Ou seja, aqui a palavra diz assim, os magos entraram, os astrólogos, adivinhadores, e aí ele contou o sonho diante deles, mas nenhum deles fizeram saber a interpretação. A mesma coisa que aconteceu no sonho anterior. E o rei aqui no capítulo 2, que era o sonho da estátua, ele ainda estava, de certa forma, muito duro de coração, porque ele falou assim, olha, se vocês não interpretarem, mostrarem o sonho e não interpretarem, vai ser um monturo. Vou lançar todos, digamos, as famílias e tudo serão um monturo. E aqui agora ele começa, então, a mostrar para Daniel. Não sei, pastor Antônio Carlos, pastor Gerson, se na sequência. Sim, perfeitamente. Eu só faria aqui um acréscimo, pastor Fábio, dentro da palavra mesmo. Ele começa dizendo assim, eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, florescente no meu palácio. Quer dizer, ele está falando de um reino estabilizado, O reino dele, um reino universal, o rei de todos os reis da terra, e o seu reino estabilizado, ele está florescente. De repente, de noite, evidentemente, ele teve um sonho. Ele diz assim, tive um sonho que me espantou.
E as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Quer dizer, o sonho que ele teve foi um sonho espantoso. Ele ficou assustado com o sonho que ele teve. E disse mais: por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Uma coisa que já foi falada aqui e que vamos repetir, porque achamos que é interessante, que Nabucodonosor tinha uma casta de sábios, tinha um grupo de sábios que o aconselhava. Só que esses sábios de Babilônia tinham grandes conhecimentos sobre os assuntos gerais, os assuntos políticos do reino, sobre todas as coisas, mas eles eram idólatras. Por isso que a palavra chama de magos, encantadores, adivinhadores, porque eles faziam isso também, mas eram sábios. E desde o sonho anterior e as interpretações que sucederam por Daniel, o Senhor, aliás, o rei Nabucodonosor, logo no primeiro capítulo já colocou ele e os outros três, que os achou mais sábios do que todos, já os colocou junto com esses sábios. Então Daniel fazia parte dessa casta. Quando houve outra interpretação, o rei Nabucodonosor colocou Daniel como o chefe dos sábios, apesar de muito novo. Então agora, o que o rei fez? Ele teve um sonho que o turbou, mandou, aqui diz até um decreto, mas eu creio que é mais no sentido de determinação, né? Para que os sábios de Babilônia viessem até ele e dessem a interpretação do sonho. Então, eles entraram, mas não conseguiram dar a interpretação, uma vez que as coisas espirituais, uma vez que o sonho era de Deus, só se interpretam mediante a revelação de Deus. Então, os sábios... Interessante isso. Não é? Não, eles não conseguiram. Então, agora vai ser chamado Daniel. Então, vou pedir ao pastor Gerson para nos apresentar quando Daniel se apresenta perante o rei. O sonho provocou nele duas coisas, né? As imaginações na minha cama, porque ele se assustou com o sonho e começou a imaginar aquilo, e as visões na cabeça dele turbaram. Por quê? Porque quando Deus estabelece uma revelação, uma profecia, as coisas do homem, né? O rei mais poderoso da terra, ele tem que se curvar ao soberano sobre todas as coisas, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, a revelação ela é muito intensa, ela é muito profunda, e aquele que era o soberano, todo sossegado, agora ele se turba, né? Ele fica perturbado com aquela revelação. Eu achei muito interessante, porque o sonho provocou isso, né? A revelação que provoca isso nos homens que se julgam todo-poderoso ou todo-poderosos aqui na Terra, né? Perfeitamente. E um detalhe, pastor Antônio Carlos, é que também, nessa complementação aí do pastor Gerson, é que de certo eram os mesmos, porque não há um lapso de tempo, a palavra não fala, mas não há um lapso de tempo muito grande entre o primeiro sonho e o segundo sonho. Então, aqueles que viram a interpretação do primeiro sonho por Daniel, eles mesmos testificaram, olha, aquilo que o rei pede é algo que ninguém nunca pediu, porque somente com os deuses cuja morada não é com a carne. Ou seja, eles testificaram daqueles a quem eles serviam. E Daniel, então, chega no primeiro sonho e faz a interpretação e dá o louvor, o crédito, a glorificação àquele que deu a ele a interpretação. Perfeitamente. Em seguida, como os sábios de Babilônia não conseguiram dar a interpretação, ele manda chamar Daniel. E a palavra diz assim: mas por fim, estou lendo no verso 8, entrou na minha presença Daniel, cujo nome
é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. E Nabucodonosor disse: Beltesazar, príncipe dos magos. Então, olha, está ressaltando aqui que Daniel era o principal, ou seja, era o chefe da casta dos magos, devido às interpretações anteriores, onde o rei reconhece que nele havia 10 vezes mais conhecimento do que todos os sábios de Babilônia, não é? E disse assim: Beltesazar, príncipe dos magos. Pode se traduzir como sábios aqui, porque ele se referia à casta que estava lá, mas na verdade era o conjunto de sábios, né? Eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Em seguida, vai valer a pena ler a palavra. Ele vai contar o sonho, então não tem porquê nós dizermos com as nossas palavras o sonho que ele teve, uma vez que ele descreve claramente o sonho. Vou pedir ao pastor Fábio aqui para não só ler, mas para também fazer algum comentário a respeito. É o verso 10, o sonho, né? a partir do verso 10, diz assim: ó, eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. E no verso 17, diz assim: essa é a sentença por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Então esse era o sonho. Nesse caso, ele se lembrou do sonho, né? Só não tinha interpretação e passou para Daniel. Um aspecto importante, né, pastor Gerson, pastor Antônio Carlos, é que Daniel tinha uma idade ainda, de certa forma, era novo, né? Bem novo. Foi bem colocado aqui pelo pastor Antônio Carlos. E essa é uma aplicação importante para os jovens, para os servos de Deus, porque ele estava como chefe, como príncipe de uma casta de adivinhadores, de magos, segundo o entendimento humano, mas a sabedoria de Deus estava sobre a sua vida. E ele não teve nenhuma dificuldade. Todas as coisas o Senhor honrou a vida dele de uma forma extraordinária. Porque às vezes a gente vê, né, numa situação prática da vida, né, situações que qualquer um de nós pode se encontrar, às vezes numa posição de maior destaque, mas com um grupo muito difícil de trabalhar. No entanto, para Daniel foi diferente. Pastor Fábio, corroborando com suas palavras, o que destaca em toda a passagem de Daniel, né, nos relatos do seu livro profético, né, é que tanto ele como seus companheiros, pelo fato de servirem a Deus, não houve qualquer impedimento na vida deles. Ao contrário, eles até prosperaram. Houve até reconhecimento do conhecimento deles. O seu Deus foi honrado por outras pessoas, por idólatras, não é? Então é muito importante saber disso. Quando se trata de coisas espirituais, não há idade, não é? Ele foi colocado lá
porque o rei percebeu, mediante as muitas perguntas, e o rei era muito culto, que ele fez, que Daniel e seus companheiros tinham 10 vezes mais conhecimento dos grandes sábios de Babilônia. Então, esse foi o motivo porque ele foi colocado lá. Então, ressalta muito, não é, que o servo de Deus, na sua posição, é honrado por Deus. E outra coisa, nós estamos com a relativa liberdade hoje, caminhando para o reino mundial. Mas, de forma profética, eles já estavam num reino que tipificava o reino mundial. Ali o reino já era universal, todo o poder na mão do rei, ele matava e dava vida a quem ele queria, ele tinha todo o poder né, na terra. Nós estamos Pastor Antônio Carlos, Pois não. muito importante esse viés que o pastor Fábio e você vocês abordaram sobre a importância dos jovens e do testemunho dos jovens no meio do mundo que nós estamos vivendo e no momento profético que nós vivemos. Observe que quando Nabucodonosor chamou por Daniel, né? Embora o nome dele fora trocado por Beltesazar, mas ele continuava a ter o testemunho de ser, como disse aqui, príncipe dos magos, que há em ti o espírito dos deuses santos. É claro que é o vocabulário dele, mas nós podemos dizer, hoje o jovem vive no meio de um reino, como o reino da Babilônia, mas no coração deles, eles são cheios do Espírito Santo de Deus e fazem a diferença. São mais sábios, são mais inteligentes muitas vezes, não é? E têm o testemunho do mundo de que eles são diferentes. Então, eu só queria deixar essa observação antes de você fechar o nosso programa aqui de hoje. Perfeitamente. Então, realmente, estamos fechando o nosso programa, o nosso tempo está esgotado, e nós voltaremos ao assunto no episódio que virá, na próxima edição, nos reportando ainda ao sonho que Nabucodonosor teve e que o pastor Fábio acabou de descrever. Vamos fazer alguns comentários com relação a ele no próximo episódio. Agradecemos aqui a presença do pastor Fábio, nosso convidado. Amém. A paz do Senhor. Eu que agradeço a participação. Paz do Senhor a todos. E também a sempre participação do pastor Gerson. Paz do Senhor a todos. Obrigado. A paz do Senhor a todos. Até o próximo episódio.